Eu estava sentada ao lado do meu marido num cartório frio, com cheiro de papel velho e aquele silêncio pesado que só existe em lugares assim. Ele tinha a pasta na mão, os documentos organizados, o sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. E eu estava ali do lado, como sempre estive, quieta, confiante, sem desconfiar de nada. Até uma atendente parar de ler. Ela levantou os olhos do papel devagar. Não olhou para mim. Olhou para ele. E naquele olhar, sem uma palavra, eu entendi que alguma coisa estava muito, muito errada. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Meu nome é Laura, tenho 33 anos e moro no Itaim Bibi, em São Paulo. Durante 11 anos, fui a mulher que segurou as pontas em silêncio. Trabalhei numa empresa de consultoria financeira por quase uma década. Construí carreira, aprendi a ler números, a entender contratos, a perceber quando algo não fecha. 2 anos atrás, pedi demissão para cuidar do inventário da minha mãe, que havia falecido depois de uma longa doença. O processo era burocrático, cansativo, e o principal bem a ser partilhado era um imóvel antigo no centro de São Paulo que ela havia comprado décadas atrás. Um apartamento simples, ou pelo menos era o que todos achavam. Henrique sempre foi o tipo de homem que inspira confiança. Alto, organizado, com aquela voz calma de quem nunca parece nervoso. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos e ele tinha 29. Nos casamos 3 anos depois. Construímos uma vida que parecia sólida, uma rotina que parecia honesta. Ele tinha um escritório de consultoria tributária, clientes fixos, uma agenda sempre cheia. Era atencioso do jeito que os homens são atenciosos quando querem parecer seguros. Sempre com uma resposta, sempre com um plano, sempre com a mão no lugar certo na hora certa. E eu, que passei anos lendo contratos e analisando números, nunca li o dele. Essa é a parte que ainda dói mais. A vida no apartamento do Itaim era confortável. Café da manhã junto quando os horários permitiam, jantares na sexta à noite, viagens curtas no feriado. Não era uma vida de novela, era uma vida real, com desentendimentos pequenos, semanas cansativas, noites em que a gente dormia sem conversar. Mas era estável. Eu acreditava que era estável. Quando o inventário da minha mãe começou, Henrique se ofereceu para ajudar. Ele conhecia advogados, entendia de documentação, sabia navegar em cartórios. Era natural que ele assumisse parte da organização. Eu estava de luto, cansada, sobrecarregada com os detalhes burocráticos que ninguém te avisa que existem quando alguém que você ama morre. Então aceitei a ajuda, com gratidão, com confiança. Ele cuidava dos papéis, eu assinava onde ele indicava. Nunca perguntei o que estava assinando. Confiava nele do jeito que se confia numa extensão de si mesma. Foi numa terça-feira comum que ele me disse que precisávamos ir ao cartório. Uma etapa do inventário. Ele falou enquanto tomava café, sem levantar os olhos do celular. Coisa burocrática, mas precisa da nossa presença. Eu disse tudo bem. Coloquei uma roupa simples e fui. No carro, ele estava diferente. Não diferente de um jeito que levantasse alarme, diferente de um jeito que eu só fui entender depois. Mais quieto que o normal, mais concentrado. Ele verificou o celular 3 vezes no semáforo. Quando estacionamos, saiu do carro antes de mim e esperou na calçada com a pasta debaixo do braço, como quem está no controle de tudo. Entrei com ele no cartório sem desconfiar de absolutamente nada. E foi exatamente isso que ele contava. O ambiente do cartório tinha aquele ar-condicionado que regula mal, frio demais perto das saídas de ar e abafado no resto. Cheirava a papel antigo, tinta de carimbo e aquele plástico específico das capas de processo que acumulam anos de manuseio. As cadeiras da espera eram duras, daquelas que te lembram que você está num lugar onde ninguém fica por escolha. Henrique foi direto ao balcão de informações. Ele conhecia o nome da atendente. Boa tarde, Fernanda. A mulher sorriu, reconheceu, indicou o guichê certo. Ele agradeceu com aquela naturalidade de quem já esteve ali antes. Várias vezes. Eu notei isso, mas não disse nada. Me disse que ele provavelmente havia passado ali durante os trâmites do inventário. Fazia sentido. Ele estava tocando a parte burocrática. Claro que ele conhecia o lugar. Sentamos diante da atendente do guichê, uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos, óculos na ponta do nariz. Ela cumprimentou com profissionalismo e estendeu a mão para os documentos.
Henrique entregou a pasta com aquele gesto de quem sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto ela começava a verificar os papéis, ele explicou o que precisava ser feito. Eu ouvia, acompanhava, tentava entender os termos técnicos que ele usava com uma fluência que me surpreendeu levemente. E então, sem saber exatamente por quê, comecei a olhar para os documentos sobre o balcão. Passagem de titularidade. Imóvel da Rua Conselheiro Broteiro. O endereço do apartamento da minha mãe. E ali, onde deveria estar o meu nome, havia outro nome. O nome dele. Só o dele. Olhei novamente. Pensei que tinha lido errado. Li de novo. Não tinha lido errado. Meu nome não estava em nenhum daqueles documentos. Virei para ele em voz baixa. Henrique. Cadê o meu nome aqui? Ele não piscou. Colocou a mão no meu ombro com aquela pressão leve, calculada. É uma questão processual, amor. A forma como o inventário foi estruturado exige que a titularidade passe por uma etapa intermediária. Seu nome entra na próxima fase. A voz dele era suave, tranquilizadora, do jeito que sempre foi. Eu olhei para ele, depois olhei para os documentos. Depois olhei para a atendente que havia parado de verificar os papéis e estava nos observando com uma expressão que eu não soube ler naquele momento. Disse, tá bem, e fiquei quieta. Mas por dentro, alguma coisa havia gelado. No caminho de volta para casa, tentei organizar os pensamentos. Henrique falou sobre o jantar, sobre um cliente novo, sobre o fim de semana. A voz dele soava normal. A cidade passava pela janela do carro como sempre passa. Tudo parecia exatamente igual. Mas eu não conseguia parar de pensar naqueles documentos. Naquela noite, esperei ele adormecer. Me levantei sem fazer barulho, fui até o escritório dele e fechei a porta com cuidado. Liguei o abajur pequeno da escrivaninha e comecei a procurar. Não tinha um plano, não sabia o que esperava encontrar. Só sabia que aquele é uma questão processual havia soado errado de um jeito que minha cabeça ainda estava tentando nomear. Abri a primeira gaveta. Contas, notas fiscais, nada relevante. Segunda gaveta. Contratos de clientes. Terceira gaveta, no fundo, havia uma pasta diferente, mais grossa, com uma etiqueta escrita à mão que dizia apenas BR Centro. BR Centro era como ele chamava o apartamento da minha mãe quando falava com os amigos. Aquele imóvel da sogra no BR Centro. Abri a pasta, dentro havia e-mails impressos, formulários com campos preenchidos à mão e uma minuta de transferência de titularidade com data de 2 meses atrás. Havia também a cópia de uma proposta comercial de uma incorporadora chamada Verano Urbano. O logo era discreto, a linguagem era técnica, mas os números eram absolutamente claros. O imóvel havia sido avaliado por um valor que eu nunca havia ouvido ninguém mencionar. Eu fiquei olhando para aquele número por um longo tempo. Então olhei para a assinatura no rodapé de um dos formulários. Era a minha letra. Era a minha assinatura. Mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Fechei a pasta. Apaguei o abajur. Voltei para a cama no escuro, deitei ao lado dele e fiquei olhando para o teto até o dia clarear. Não chorei. Não acordei ele. Não disse nada. Fiquei quieta. E comecei a pensar. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Acordava, fazia café, conversava com Henrique sobre coisas sem importância, sorria quando devia sorrir, respondia quando devia responder. Por dentro, era como se eu estivesse habitando 2 lugares ao mesmo tempo. A superfície da nossa vida normal e o fundo frio onde eu estava montando um quebra-cabeça que eu não queria que fosse verdade. No primeiro dia, liguei para o advogado que cuidava do inventário da minha mãe. Não o advogado que Henrique havia contratado nos últimos meses. O original, aquele que minha mãe havia escolhido ainda em vida, o Dr. Renato, um homem de 60 e poucos anos com escritório na Consolação. Eu havia deixado de falar com ele há quase 1 ano porque Henrique disse que seria mais prático centralizar tudo num único profissional. O Dr. Renato atendeu na primeira chamada. Quando me identifiquei, houve uma pausa pequena antes de ele responder. Laura, que bom seu contato. Eu estava pensando em ligar para a senhora essa semana. Aquela frase fez meu estômago virar. Ele me disse que havia recebido uma notificação formal sobre movimentações no inventário que ele desconhecia. Que o imóvel da Rua Conselheiro Broteiro havia sido submetido a uma nova avaliação de mercado por solicitação de terceiros sem o conhecimento dele.
que havia uma minuta de transferência circulando com a minha assinatura em documentos que ele jamais havia visto ou aprovado. Perguntei quanto o imóvel valia. Ele me disse o número. Era o mesmo número que eu havia visto na pasta de Henrique. Desliguei o telefone, fui até o banheiro, abri a torneira fria e molhei o rosto. Fiquei assim por alguns segundos, a água escorrendo pelo queixo, os olhos abertos no espelho. Eu precisava ter certeza antes de qualquer coisa. Precisava de provas que fossem além de documentos que eu mesma não entendia completamente. E precisava de alguém em quem pudesse confiar sem que Henrique soubesse. Liguei para minha irmã Camila. Camila trabalha com registros imobiliários há 12 anos. Ela é 2 anos mais nova que eu, mais discreta, menos dramática, do tipo que analisa antes de reagir. Quando expliquei o que havia encontrado, ela não interrompeu uma única vez. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. Me manda foto de tudo que você encontrou na pasta, ela disse. Tudo, cada folha. Mandei naquela mesma noite enquanto Henrique dormia. No dia seguinte, Camila me ligou de volta com uma voz que eu não costumava ouvir nela, séria, contida. Laura, eu preciso que você venha aqui pessoalmente. Não fala nada para ele, só vem. Fui. Sentamos na mesa da cozinha da casa dela, as fotos impressas espalhadas entre nós, um café que esfriou sem que nenhuma das duas bebesse. Camila explicou devagar, como quem sabe que cada palavra vai doer. O que Henrique havia preparado não era apenas uma irregularidade processual. Era um plano estruturado em etapas. Ele havia usado o período do inventário, quando eu estava mais vulnerável e mais dependente dele, para se inserir como intermediário em todas as etapas documentais. Havia trocado o advogado original por um profissional de confiança dele. Havia obtido minha assinatura em documentos que eu havia assinado sem ler, provavelmente misturados a papéis corriqueiros do inventário. O objetivo final era simples: transferir a titularidade do imóvel para o nome dele antes que a proposta da incorporadora Verano Urbano fosse formalizada. Uma vez no nome dele, ele poderia aceitar a oferta de compra, embolsar o valor e eu jamais saberia o real valor do que havia perdido, porque nunca soube o real valor do que havia herdado. O plano dependia de um único passo que ainda não havia acontecido: a homologação no cartório. Aquela visita que ele havia marcado para aquela semana. Olhei para Camila. Ela olhou para mim. Ele ainda não conseguiu o que queria, ela disse. Fiz que sim com a cabeça. Então a gente ainda tem tempo. Sabe, naquela noite voltei para casa como sempre. Fiz lasanha, que era a comida favorita dele. Abri um vinho que ele havia guardado para uma ocasião especial. Perguntei sobre o trabalho, ouvi sobre um cliente difícil, ri numa hora em que era esperado que eu risse. Ele estava relaxado, confortável, completamente certo de que tudo corria como planejado. Na sobremesa, ele comentou, passando o dedo na borda da taça. Semana que vem a gente resolve essa etapa do inventário de vez. Depois disso tudo fica mais simples. Eu concordei com a cabeça. Com certeza. Ele sorriu. Eu também. Naquele mesmo dia, antes de dormir, mandei uma mensagem para o Dr. Renato. Preciso de uma reunião amanhã cedo. Urgente. Pode ser no seu escritório? A resposta veio em 2 minutos. Estarei aqui às 8. Chegando no escritório do Dr. Renato na manhã seguinte, coloquei a pasta sobre a mesa dele. Ele leu cada documento em silêncio, ajustando os óculos de tempos em tempos. Quando terminou, juntou as mãos e disse com aquela calma de quem já viu muita coisa. Isso é suficiente para impugnar a transferência, mas precisamos agir antes da homologação. Perguntei o que era necessário. Ele me explicou. Havia um procedimento que permitia registrar formalmente uma impugnação de titularidade diretamente no cartório, bloqueando qualquer homologação sobre aquele imóvel até que a contestação fosse resolvida judicialmente. Com os documentos originais do inventário, com as provas das irregularidades e com a declaração do advogado original do processo, era possível protocolar aquela impugnação antes da data que Henrique havia marcado. Quanto tempo temos? Perguntei. A data que ele marcou é quinta-feira, disse o Dr. Renato. Hoje é segunda. Temos até quarta à tarde. Passamos as 2 horas seguintes organizando cada documento, cada e-mail, cada prova que eu havia fotografado na pasta do escritório de Henrique. O Dr. Renato fez chamadas, verificou registros, pediu confirmações. E na tarde de quarta-feira, antes que Henrique soubesse de qualquer coisa, a impugnação estava protocolada.
O imóvel estava bloqueado para qualquer transferência. Naquela noite, Henrique chegou em casa e me encontrou na varanda com uma taça de água. Ele perguntou como havia sido o dia. Eu disse que havia sido tranquilo. Ele disse que na quinta a gente finalmente resolvia o inventário de vez. Eu disse que era ótimo. Ele foi para o banho. Eu fiquei na varanda, olhando as luzes da cidade lá embaixo, sentindo aquela mistura estranha de dor e clareza que vem quando a gente entende, finalmente, a extensão de uma traição. Não era sobre o dinheiro. Nunca é só sobre o dinheiro. Era sobre 11 anos. Era sobre cada vez que eu assinei sem ler porque confiava nele. Era sobre cada vez que ele soube disso e usou essa confiança como ferramenta. Na quinta-feira de manhã, acordei cedo. Me vesti com calma, peguei minha bolsa, coloquei dentro os documentos que o Dr. Renato havia separado para mim. Henrique estava na cozinha tomando café, de terno, a pasta no banco da cadeira ao lado. Pronta? Ele perguntou. Pronta, eu disse. Chegamos ao cartório às 10 da manhã. Henrique cumprimentou a Fernanda do balcão de informações com aquele sorriso costumeiro e fomos indicados para o mesmo guichê de antes. A mesma atendente de óculos estava no lugar. Henrique colocou a pasta sobre o balcão com a confiança de sempre. Bom dia. Viemos dar continuidade ao processo de titularidade do imóvel da Rua Conselheiro Brotero. A atendente pegou os documentos. Começou a verificar. Havia algo diferente no ritmo dela. Uma pausa que não era normal, uma atenção que ia além do protocolo. Ela chegou a uma determinada página, parou completamente e releu. Então levantou os olhos, olhou para Henrique. O senhor tem ciência de que existe uma impugnação registrada sobre essa transferência? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas eu os contei um por um. Henrique piscou. A pasta na mão dele permaneceu no lugar, mas os dedos apertaram o couro levemente. Como assim impugnação? Deve haver algum erro no sistema. Não há erro, disse a atendente, com aquela neutralidade profissional que é mais cortante do que qualquer tom de voz. O registro foi protocolado ontem à tarde pelo advogado responsável pelo inventário original. O processo está bloqueado para homologação até resolução judicial. Henrique virou para mim. Os olhos dele procuraram os meus com aquela expressão que eu havia visto tantas vezes, a expressão de quem está calculando o que dizer. Não disse nada, só olhei para ele. A porta ao lado do guichê se abriu. A supervisora do cartório se aproximou, uma mulher de cabelos curtos e postura direta que eu havia encontrado na manhã anterior para explicar a situação. Atrás dela, pelo corredor de vidro que dava para a sala de espera, eu pude ver o Dr. Renato entrando no cartório com uma pasta debaixo do braço. Henrique o viu também, e foi nesse momento que ele entendeu. Laura! A voz dele saiu diferente, menor. A gente pode conversar sobre isso. Pode, eu disse, com os advogados presentes. O Dr. Renato chegou ao guichê, cumprimentou a supervisora pelo nome, entregou os documentos originais do inventário e iniciou o procedimento de contestação formal com aquela eficiência tranquila de quem preparou cada detalhe. Henrique tentou falar mais 2 vezes. Na primeira, a supervisora o interrompeu gentilmente para explicar que nenhuma movimentação poderia ser feita enquanto a impugnação estivesse ativa. Na segunda, o Dr. Renato simplesmente disse, sem elevar a voz, Dr. Henrique, o senhor pode falar com seu advogado. Henrique ficou em silêncio. Eu também. Mas o meu silêncio era diferente do dele. O dele era o silêncio de quem perdeu o controle da situação. O meu era o silêncio de quem, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde precisava estar. Assinei os documentos corretos naquela manhã. O imóvel da Rua Conselheiro Brotero voltou formalmente para o inventário original, com meu nome como única herdeira. A proposta da Verano Urbano ainda estava ativa e 3 meses depois, com o processo regularizado e o Dr. Renato conduzindo a negociação, foi aceita por um valor que garantiu o meu futuro e o de qualquer pessoa que eu quisesse proteger. Henrique tentou um acordo 2 dias depois da cena no cartório. Apareceu em casa com aquela voz calma, aquele discurso de homem que sabe construir narrativas. Disse que havia se deixado levar, que estava com dívidas que eu não sabia, que não havia sido mau caráter, havia sido desespero. Disse que ainda me amava. Eu o ouvi até o fim. Então disse que o advogado dele receberia os papéis do divórcio na semana seguinte. Tentou o processo judicial depois disso.
O advogado dele alegou que minha assinatura nos documentos havia sido dada de forma consciente. O Dr. Renato apresentou a perícia grafológica e as datas de cada assinatura em relação ao estado emocional documentado dos meses do luto. O juiz indeferiu o pedido em audiência preliminar. Tentou a reconciliação uma última vez, numa mensagem longa enviada às 11 da noite 3 semanas depois. Não respondi. Não porque eu fosse fria. Não porque eu não sentisse nada. Porque algumas portas, quando você as fecha com consciência, não precisam ser abertas de novo só para provar que você é capaz de fechar. Hoje moro num apartamento menor, num bairro que escolhi sozinha, com uma rotina que pertence inteiramente a mim. Acordo cedo, tomo café perto da janela, trabalho num projeto que comecei com parte do valor da venda. Às vezes penso naquele cartório, no ar-condicionado gelado, no cheiro de papel antigo, no olhar da atendente de óculos que parou de ler e levantou os olhos. Ela não sabia que estava mudando uma vida. Provavelmente só estava fazendo o trabalho dela. Mas às vezes é exatamente isso que precisamos. Alguém que leia o que está escrito sem se importar com o que deveria estar. Henrique passou 11 anos apostando que eu nunca leria os documentos com atenção. Ele estava certo durante quase todo esse tempo. O que ele errou foi achar que isso era uma característica minha, e não uma escolha. Porque há uma diferença enorme entre uma mulher que não vê e uma mulher que ainda não decidiu mostrar o que viu. E quando essa mulher decide, nenhum cartório do mundo consegue homologar o que ela não assinou de verdade. Gostou dessa história? Comenta aqui embaixo o que você achou do final. Curte e se inscreve no canal, porque a próxima história já está vindo e é daquelas que viram a chave. Até o próximo vídeo.